Tive um sonho incrível sobre a imigração e o clima que se vive e fiz esta banda desenhada sobre isso. Eu e o meu marido somos ambos filhos de imigrantes em Portugal. Ele de imigrantes africanos e eu de imigrantes do leste. Estávamos a dar um jantar para amigos. Muitos dos convidados eram comediantes. Queríamos passar um bom bocado juntos, todos unidos. Cada um trazia uma oferta, como uma comida ou um jogo. A primeira prenda que experimentámos foi uma estatueta de cristal do Buda, com cerca de 10 centímetros, na qual se encaixavam pequenos leques com anedotas proféticas. As piadas eram muito secas, as profecias fuleiras e o objeto no seu todo bastante piroso. Com surpresa, constatámos que as restantes ofertas eram todas algum tipo de oráculo, fossem bolinhos da sorte ou cartas de tarô, e todas tinham mais premonições esquisitas do que piada. Pareciam frutos bonitos por fora, mas podres por dentro, e eram todas tão parecidas. Era coincidência a mais. O clima tenso e conspiratório crescia. Culminou na seguinte pergunta que um dos convidados me fez. Onde estamos? Pensei, estamos em nossa casa, na morada para onde todos vocês foram convidados, como é óbvio. Que raio de pergunta. Mas meio parva com tudo aquilo, afastei a cortina e olhei pela janela. Paralisei ao ver a paisagem em movimento. Estávamos num comboio e passávamos por umas estátuas que me pareceram familiares. Nesse momento respondi com voz trêmula: em Portugal. O comboio parou e saímos. Estávamos na Bulgária. Ou teria Portugal ficado igual à Bulgária? Como é que eu não reconheci logo aquelas estátuas? Eram monumentos da ditadura, no estilo característico do regime, que a minha família deixara para trás há 35 anos, mas que eu conhecia muito bem. A viagem fazia escala ali e depois seguia para o extremo da Europa. Esse era o destino de todos. Eu estava entre muitas pessoas, com o meu filho e outros familiares. Acordava agora para a realidade de que, afinal de contas, continuávamos imigrantes. Aliás, afinal nunca tínhamos deixado de ser hominídeos nómadas. Todos os seres humanos, sempre de um lado para o outro, com paragens que podiam durar pouco tempo, décadas ou mesmo séculos, criando a ilusão de pertença até chegar o inevitável momento do adeus. Carregávamos a bagagem acumulada de uma eternidade errante e era difícil manter sempre tudo coerente, limpo e em ordem. Isto dizia respeito não só às nossas coisas, como as roupas, mas também ao nosso estilo pessoal, à cultura, à genética, às ideias e a tudo o resto. Eu usava uma shalvari, que são umas calças turcas alaranjadas, uma camisola tom de vinho e um lenço amarelo indiano que estavam um bocado sujos e gastos. Uma mulher apareceu e criticou-me, dizendo que eu parecia caótica e desleixada. Respondi-lhe que ela também não parecia grande coisa, toda vestida de branco, de longe dava um ar de pureza, mas de perto os tons claros realçavam todas as suas manchas e imperfeições. Ela calou-se e eu fiquei a pensar se teria sido justa com ela, mas então a minha atenção foi desviada para um menino do grupo chamado Ian, que estava sozinho e com algumas dificuldades. Era uma criança franzina com cerca de 7 anos e pelo seu comportamento supus que poderia ter alguma forma de autismo. Ele estava a fazer alguma confusão no quiosque da estação porque não conseguia escolher entre 2 gelados e eu fui tentar ajudá-lo. Provou um deles, gostou e acenou afirmativamente. O outro não lhe agradou, cuspiu-o no balcão e empurrou-o cerimoniosamente com a colher até cair. A cena era um bocado nojenta e as pessoas olhavam de lado, mas eu gostei dele e deixei-o fazer como queria. Nesse momento, o pai dele apareceu. Ele não me conhecia e, ao ver-nos, virou-se para o filho e perguntou num tom seco: "Estás bem com essa senhora?" O Ian acenou que sim. "Certeza que não preferes estar com gente mais séria?" Pensei, que pergunta estranha para se fazer a uma criança e com tanto desprezo. Procurando compreendê-lo melhor, olhei para o nosso reflexo na vitrina em frente,
querendo observar a cena de fora. Fiquei muito espantada ao ver que no espelhamento do mundo havia realmente 2 tipos de pessoas e que eu fazia claramente parte dos que seriam os menos sérios. Eu tinha um sorriso meio histérico, um bocado fútil, lembrava uma palhaça tola. Reparei que havia bastantes mulheres nesta categoria ridícula. Depois olhei para as pessoas mais sérias, indivíduos de cara trancada, difíceis de abordar, transmitindo uma arrogância e autoridade tão fortes quanto maior era a sua insegurança secreta. Este perfil era oposto, complementar, do tipo frívolo a que eu pertencia. Em sociedade, a tentação de identificação com um dos 2 lados era muito grande, pois desde o começo da festa em minha casa, a linguagem do mundo já se tinha deteriorado ao ponto de se basear quase inteiramente nesta polaridade. Pensei que devia ter muita atenção ao meu comportamento para não me deixar cair nestes estereótipos que reduziam tanto a alma do homem quanto feriam a sua sociedade e o mundo. Apesar do tom do pai, o Ian gostava de estar comigo e respondeu vindo para junto de mim. Amavelmente perguntei ao pai quanto tempo faltava para o comboio. Ele consultou-se com os outros e respondeu 2h30. Sorri surpresa. Ao ritmo a que o mundo avançava, pensei que não tivéssemos mais de 30 minutos até seguirmos para o extremo da Europa ou mesmo para o fim do mundo. Perguntei-lhe se podia levar o Ian para brincar com o meu filho no parque atrás da estação enquanto esperávamos. Ele disse que sim. Então fomos brincar no meio das árvores, para longe daquela confusão.